Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Bruna, Valdir, Alessandra, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando aí. Estamos iniciando a nossa jornada através da segunda semana da transformação do corpo físico e mental, esse programa que a gente vem desenvolvendo aí, muito bacana. Já são mais de 500 pessoas no nosso grupo do Telegram e hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial para falar de um assunto que requer aí muito conhecimento, muito profissionalismo. Daqui a pouquinho nós vamos convidar aí a nossa convidada, a doutora Carolina Trancoso, vai estar fazendo essa live especial com a gente aqui hoje. Porém, antes da gente começar com o assunto da noite, gostaria de passar algumas informações para todos que estão nos acompanhando nessa jornada de transformação do corpo físico e mental. Estamos na nossa segunda semana. A semana passada foi sensacional. Tivemos lives com diversos especialistas do assuntos relacionados ao sobrepeso, à obesidade. No nosso grupo do Telegram está rolando muitas dicas, e-books. Tivemos uma live na sexta-feira para fechar a semana com um depoimento da Alessandra, acho que ela está até aqui nos assistindo, que foi muito bacana. As pessoas sensibilizaram muito com o seu depoimento, viu, Alessandra? Foi assim, recebi várias mensagens aí compartilhando do quão o seu depoimento na live de sexta-feira foi bacana para as pessoas que estavam nos assistindo e para quem não pôde assistir ao vivo, ficou gravado e assistiu aí depois. E na nossa segunda semana, que está iniciando hoje, estamos começando aí, vamos falar assim com o pé direito, né? A nossa convidada aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os procedimentos cirúrgicos com a doutora Carolina Trancoso, vai trazer esse tema também que é muito importante. A doutora Carolina acabou de entrar aí, daqui a pouquinho eu vou convidar ela para fazer esse bate-papo comigo. Mas além, né, da live de hoje, nós teremos aí também e-books, tá? Teremos outros convidados. Então fiquem ligados, pessoal. Quem não está nos acompanhando no canal do Telegram, o link está na bio do meu Instagram. Basta entrar lá na bio, fazer acesso e participar do nosso canal do Telegram, porque essa é a nossa segunda semana e é a semana para a gente finalizar aí, né, nossa jornada, ok? Nosso bate-papo de hoje vai contar com a nossa Nutri, a Bruna, vai estar no chat aí, nos auxiliando, né, através das perguntas. Então, Bruna, fala um oi para a galera aí, a Bruna está nos acompanhando aqui no nosso chat e nós vamos convidar agora a doutora Carolina Trancoso, deixa eu só achá-la aqui. Doutora Carolina, eu vou te mandar o link aí agora, para você poder entrar na live com a gente. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, deixa eu achar. Te mandei o link aí já. A doutora Carolina vai participar com a gente agora ao vivo. Aê, tudo certo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Ale? Tudo bem, Carolina? Tudo jóia. Ótimo. Carolina, primeiramente eu queria te agradecer por estar conosco nessa noite. Então, muito obrigado pela participação, por estar cedendo aí seu tempo. A gente sabe o quão a agenda médica é preenchida, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar fazendo esse bate-papo aqui com a gente hoje. E antes de começar, eu queria fazer uma breve apresentação aqui. Pessoal, olha, a doutora Carolina ela é membro do Corpo Clínico da Rede Mater Dei de Saúde, do Hospital Life Center, do Hospital da Baleia Unimed, graduada em Medicina pela UFMG, né? Mestre em Cirurgia pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina também da UFMG, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e ela também é membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Então,
Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente essa noite para falar de um tema que é extremamente complexo, né, doutora Carolina? Que é a questão dos procedimentos cirúrgicos, mas a gente não pode passar por 2 semanas levando conteúdo aí para as pessoas que estão nos buscando através de programas de emagrecimento, controle da sobrepeso, sem falar desse assunto, né? Sem falar das indicações cirúrgicas. E eu queria começar já fazendo uma pergunta, assim, quais são hoje os principais requisitos, né, vamos falar assim, as principais indicações para um paciente poder estar apto aí ao procedimento cirúrgico, doutora Carolina? Bom, obrigada, Lê, pela oportunidade da gente estar podendo conversar sobre o assunto. Cada dia que passa é mais importante a gente conversar sobre o enfrentamento da obesidade, que é uma doença grave que acomete uma porção grande da população, né? Não, e sempre foi tratado como uma falta de força de vontade, preguiça de fazer uma atividade física, descontrole na hora de alimentar. Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença e a gente tem que conversar sobre isso, para esse enfrentamento e de forma multiprofissional. Não tem como a gente falar de obesidade sem falar de atividade física, sem falar da nutrição, sem falar do cuidado com a mente, né? Essa transformação mental. E um beijo enorme para a Bruna e para todas as nutricionistas, né? Hoje o dia da nutricionista. Verdade, verdade. Tinha me esquecido. Bruna, parabéns pelo seu dia. Havia me esquecido. Muito bem lembrado, Carol. Obrigado pela lembrança, verdade. Então, a gente não tem transformação cirúrgica que se a gente não tiver uma transformação da pessoa como um todo. Então, hoje a gente tem a cirurgia bariátrica tem mais de 60 anos, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Lá da década de 60. Então, fica parecendo que hoje, vira e mexe, se fala, o acesso aumentou, de fato, e aí fica parecendo que é uma novidade. Não é. A gente tem mais de 60 anos de estrada de cirurgia bariátrica, de tentativa de auxiliar os pacientes obesos, portadores de obesidade, com uma estratégia cirúrgica. E essa estratégia cirúrgica mudou muito no decorrer dos anos, né, Ale? Eu acho que é importante a gente pensar isso. O começo a gente pensou que tinha que reduzir de forma significativa o que o indivíduo comia para que ele pudesse resolver. E com o passar do tempo, a gente como ciência, como medicina, e aí com uma participação intensa do pessoal da atividade física e da nutrição, começamos a entender que essa doença não é uma doença só de redução. Não adianta só reduzir o tamanho desse estômago. Eu tenho que fazer uma transformação metabólica, modificar os hormônios para melhorar o metabolismo desse paciente. Então, hoje a gente tem, depois do decorrer aí dessa estrada da cirurgia, a gente tem principalmente feitos no mundo inteiro dois principais procedimentos. Um é o bypass gástrico, ou que é a cirurgia mais antiga, que vem lá da década de 60. Que é uma redução significativa do tamanho do estômago, né? A gente faz um estômago que tem em torno aí de 2 litros, passar a caber em torno de 50 ml. Certo. E faz um desvio do trânsito do intestino para reduzir a absorção. E o outro grande número de cirurgias tem sido feito é a cirurgia do sleeve, que é a manga, né? É um tubo gástrico, que esse estômago também sai desse tamanho aí de 2 litros para em torno de 80 ml. O que é mais interessante, Ale, é a gente ver que há uma redução significativa no tamanho da cavidade, no reservatório, né, do que você pode alimentar. Mas o mais importante são as alterações hormonais que são feitas. Então, a cirurgia reduz a questão da capacidade do indivíduo alimentar, mas oferece a ele uma saciedade maior. A saciedade não é só por conta da redução do tamanho do estômago. Perfeito. Legal. Então, Carol, só recapitulando para as pessoas que entrarem um pouquinho depois, então hoje a gente tem então um histórico de mais de 60 anos de procedimento cirúrgico bariátrico, então não é uma coisa novidade, né, como muitas pessoas acham. E temos 2 principais procedimentos, então, que é o sleeve e o bypass, seria isso, né? São 2 procedimentos que são mais usados. São os dois. E em relação a essas técnicas, vamos falar assim, tem alguma diferença na perspectiva de perda de peso com a cirurgia em relação à técnica, Carol?
A técnica, se a gente for pensar que a técnica do bypass, além da redução do tamanho do estômago, a gente tem um desvio do intestino, há que se pensar que o bypass você vai perder uma quantidade maior de peso. E não é isso Perfeito. que a gente vê, nem os trabalhos nos mostram. Olha só, eu gosto de voltar um pouquinho na história para a gente entender um pouquinho. Olha só, o sleeve começou como uma preparação para aqueles pacientes que eram muito, muito, muito obesos, né, que a gente chama de super obesos, para que Olha eles só. reduzissem o peso para fazer o bypass. E a surpresa foi que esses indivíduos perdiam o peso e pronto, não Não precisava de uma segunda precisava. etapa, né? Fantástico. É fantástica, é uma alteração metabólica muito significativa, que vai além só do que a gente de reduzir, né? Então, não é só a redução do tamanho da cavidade gástrica, não é fazer um desvio, é como que esse metabolismo, que cada indivíduo tem uma forma de responder. E é isso. Não tem cirurgia que deu certo para mim, que vai dar errado para o outro, que vai dar certo para outro. É muito individual. A gente ainda tem muito a aprender sobre a doença obesidade. Mas sobre Sim. perda de peso, os dois são equivalentes. Muito legal. Ô, Carol, a primeira live que nós fizemos foi com um ortopedista, o Dr. Lucas Boixá, e ele falou exatamente essa fala sua. Ele falou assim, Ale, engraçado, né? Porque o assunto obesidade ele é um assunto, teoricamente, as pessoas tendem a não dar muita relevância, ele é um assunto meio batido, mas é incrível a quantidade de conhecimento que ainda demanda de todos os profissionais envolvidos nessa área, né? Assim, de batida ele não tem nada, né? Requer ainda muito estudo, muita ciência, e aquilo que eu te falei, né? A gente teve um bate-papo hoje bem rápido, hoje à tarde, né, Carol? Eu vejo que, assim, o meu intuito com essas semanas, essas 2 semanas de transformação do corpo físico e mental, e aqui lembrando, quem está nos assistindo, gente, a nossa nutricionista, da Bruna, está nos comentários, viu, Bruna? A interação com a gente aqui, ó, qualquer coisa você vai pontuando nos comentários. O Carol, eu estava falando que a importância dessas 2 semanas é a gente trazer ciência, a gente trazer embasamento, né? E sair um pouco desse achismo que ainda tem muito quando a relação é perda de peso, ainda tem muitas pessoas lidando de uma forma muito pouco profissional, eu vejo, né? Não sei como é que você Sem dúvida. consegue, como é que é a sua visão em relação a isso. Nossa, é muito isso aí que você falou, sabe? Assim, não se entende direito e se faz uma taxação em cima do paciente que é portador de uma obesidade mais grave e quer que essa pessoa transforme da noite para o dia. E não é assim, né? Assim, Sim, ainda há muito que a gente entender, há muito que a gente aprender e a gente como profissionais de saúde mesmo, né? Cada sim, dia sim. a gente vem casando, aí vem a atividade física, e você vem, lá, e apareceu mais um hormônio, lá vem a irisina. Então, sem Exato. irisina não vai adiantar eu fazer a cirurgia. A cirurgia não é uma Perfeito, fórmula mágica, né? Não existe perfeito. tratamento de obesidade com cirurgia. Existe uma cirurgia que te permite sair daquela condição de obesidade grave e te dar Nossa, pernas para caminhar. A ideia é essa, né? A ideia da cirurgia é o paciente ter condições de sair da obesidade grave e caminhar. A obesidade não tem nossa, cura, né, gente? Não tem fórmula mágica. Assim verdade. como o culto, né, a uma forma física mais agradável para a pessoa e para os outros, né, que a gente vive também um pouco do que os outros pensam da gente, não é mágica. Não tem nada sem Perfeito. esforço. Perfeito. Até anotei essa frase sua aqui, eu achei fantástica. Todos que estão nos assistindo, se essa frase da Carol ficar de reflexão para todos que estão aí desempenhando essa, vamos falar assim, né, esse momento aí contra a obesidade, é um ganho enorme. Carol, tem uma pergunta aqui nos comentários da Aniele. Ela perguntou assim: depois de 2 anos, o estômago cabe quanto? Porque no início cabe só. Ela quer saber se, pelo que eu entendi, esse tamanho do estômago ele continua os 50 ml ou se existe depois de um tempo de operado, se isso muda. Essa pergunta é uma pergunta que a gente ouve com muita frequência, sabe, ali no consultório. O que que acontece? Não existe um relaxamento desse estômago. Esse estômago não passa a caber 1 litro novamente. Não existe isso, né? O que
é modificado é a capacidade, a pessoa aprende a ingerir alimentos que passam com mais facilidade ali naquele reservatório. É muito frequente, a gente faz endoscopias de rotina, de controle, porque tecnicamente é necessário, a gente tem que fazer um controle se esse paciente não está tendo um refluxo, se não está desenvolvendo esofagite. E muitos pacientes ficam assim, eu tenho certeza que meu estômago está dilatado. Aí você chega e mostra que seu estômago continua do mesmo tamanho. O que mudou foi a sua forma de ingerir. Né? Aí o paciente aprende a ingerir. São as nossas estratégias de conseguir o prazer com o alimento. Né? A gente aprende a comer um pouquinho mais aqui, ou mais devagar, mastiga, mistura um alimento com aquele que vai descer mais fácil. Legal. Mas, assim, basicamente, tem uma pelo outra mesmo tamanho. Tá, perfeito. Acho que você respondeu aí, para mim ficou bem claro. Se não tiver ficado, vamos colocando nos comentários aí. A Bruna colocou assim, Carol, qual que essa pergunta eu vejo que a gente ouve muito, né? Como dúvida assim, qual que é o percentual de perda médio em cada tipo de procedimento desse, Carol? A gente tem um embasamento em relação a isso? A perda de peso? Tem. Nós temos uma forma bem rápida de fazer a conta, né? O paciente vai perder em torno de 40% do peso dele. Mas se a gente for para a literatura mesmo, para os números mesmo, a gente tem que calcular o que você tem de excesso de peso. Porque 40% para mim pode ser muito e para você pode ser insuficiente. Você precisa perder mais do que 50%, 60% do seu peso. Então, a gente tem que calcular o excesso de peso. E esse excesso de peso, ele é baseado não só no meu peso inicial, mas também na minha idade, minha expectativa de vida, sexo feminino, sexo masculino. Isso tudo interfere. As duas operações, elas têm capacidade de fazer com que o paciente perca aí em torno de 80% a 90% do excesso de peso dele. A gente tem que lembrar que a cirurgia está longe de ser um procedimento, a cirurgia bariátrica, longe de ser um procedimento que vai agregar um grande valor estético. Né? Não é esse o objetivo. O objetivo é um resgate de saúde. Então, quando a gente fala numericamente de perda de peso, e aí vem aquela pergunta que toda semana a gente ouve, qual que é a minha meta? Eu já bati minha meta? Qual que é a meta, gente? A meta é resgate de saúde. Você conseguiu perder um grande excesso de peso, incorporou novos hábitos à sua vida, de atividade física, uma alimentação regrada e saudável, pronto, sua meta foi atingida. Né? Super legal. Nossa. As pessoas pensam muito com o número e não é o número. Não, perfeito, Carol. Muito legal esse comentário que você fez. Tem uma turma que entrou aí depois. Então, pessoal, estamos iniciando a nossa segunda semana de transformação do corpo físico e mental. Fiquem ligados. Quem não está acompanhando o nosso canal do Telegram, são mais de 500 pessoas no nosso canal do Telegram. O link está na bio do meu Instagram. E hoje estou tendo o prazer de ter esse bate-papo super legal com a doutora Carolina Trancoso. Carol, ontem eu fui fazer minha atividade física de manhã e estava ouvindo um podcast de um treinador americano que eu gosto muito dele. E ele fez uma analogia, inclusive ele não é de falar sobre esse assunto, ele trata de assuntos mais da área comportamental e esportiva. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele falou assim, normalmente a questão do ganho de peso na vida das pessoas, ele está envolvido em pequenos processos de recompensa que as pessoas vão adotando ali ao longo do dia, né? Então, a pessoa às vezes está um pouco ansiosa, um pouco frustrada, e ela vai lá e come alguma coisinha a mais como um mecanismo de recompensa. Então, são pequenas doses de recompensas diárias que essas pessoas vão se permitindo, e esse processo de sobrepeso aliado a um sedentarismo, ele vai virando uma comodidade, que no caso é a obesidade. Eu achei sensacional essa fala dele, que são pequenos detalhes, né, que vão somatizando ao longo de médio a longo prazo e que viram um processo desencadeado aí de sobrepeso, de obesidade. No caso da atividade física em específico, Carol, que seria, como você mesmo falou, né, existe uma mudança, deve existir uma mudança comportamental e de hábitos. Com quanto tempo essa mudança e o movimento na vida das pessoas ele está liberado após a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, como ela é feita hoje por acesso videolaparoscópico,
ela diminui muito a morbidade, assim, as complicações pós-operatórias e acelera muito a recuperação. Então, a gente já incentiva, a gente já, na nossa prática clínica diária, a gente utiliza protocolos que a gente chama de protocolos de aceleração da recuperação pós-operatória. Então, o paciente já tem que começar a caminhar, sair da cama desde o primeiro dia. Eu falo que o meu sonho é o paciente sair andando do bloco cirúrgico, porque aí é uma mudança, né? Eu acho que são mudanças que são significativas. A gente já incentiva Sim. que esse paciente comece com uma caminhada de 20 minutos, porque isso não causa uma sobrecarga nem cardiovascular e a gente não tem um problema maior osteomuscular. Então, a gente já incentiva isso. E para que o paciente retorne às às atividades físicas mesmo, se ele não tiver nenhum tipo de problema osteomuscular, que a gente precisa de uma interconsulta com o ortopedista, com 45 dias esse paciente está apto a retornar. Eu insisto muito para que retorne não só às atividades aeróbicas, que são importantíssimas para o condicionamento, mas em especial com a musculação. A musculação, nessa primeira etapa, o trabalho com grupos musculares, ele é fundamental. É liberação de endorfina, que libera no aeróbico também, mas aquilo que eu falei, de irisina, e tem vários outros hormônios e cardiometabólicos que a gente libera com a musculação. E isso, especialmente nas pacientes do sexo feminino, é vital, né? Assim, você consegue dar mais uma equilibrada mas eu odeio musculação. Eu falo assim, eu também. Eu costumo dizer, eu também. Mas eu odeio até na hora de começar. Depois que eu comecei, eu acho bom. Que legal, Carol. Parece que nós combinamos de falar isso, mas, gente, isso não foi combinado, tá? Na quinta-feira, então anotem aí, quinta-feira vai ter uma live. Eu e a Bruna vamos fazer uma live do 0 ao 10, do sedentário ao ativo, em 10 semanas. Sabe por quê, Carol? Esse assunto musculação, eu acho que o tema musculação, ele precisa ser um pouco desmistificado. Sim. Porque por trás da palavra musculação ficou enraizado muitos sinônimos que as pessoas não gostam. Exato. Sabe? E existem outras formas de se fazer o treinamento de força que estão mais relacionadas com prazer, como você mesmo falou, né? Com liberação de hormônios que geram liberação de energia, de prazer, de coisa que é legal. Então, esse assunto foi interessante para as pessoas que gostam disso, fiquem ligados que quinta-feira a gente vai falar de movimento, e hoje tem muita coisa legal de movimento. Tá? Tá anotado aqui. Isso é legal. E, Carol, olha só, então, sobrepeso, obesidade é um assunto complexo, é uma doença, como você mesmo falou, é complexa, e pelo que eu estou entendendo, a sua linha, né, de conduta clínica tem sido muito parecida com todos os demais especialistas que eu trouxe para falar sobre esse assunto com a gente aqui, né? Acompanhamento multidisciplinar é essencial para o tratamento cirúrgico, né, Carol? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quando a gente faz lá no pré-operatório as orientações, pede avaliação da nutricionista, avaliação do psicólogo, é muito engraçado que muitos pacientes viram e falam: mas eu não aguento mais ir nutricionista, não aguento mais fazer dieta. Eu falo assim, então, peraí, que tá tudo errado. Não adianta você operar, porque você vai ter que precisar da nutricionista, vai precisar de dieta o resto da sua vida. A cirurgia vai te dar condições de ter um melhor resultado com as intervenções, mas sem as intervenções da nutrição é impossível. Eu não quero psicólogo, minha cabeça é muito boa. Eu falo assim, até você operar. Espera operar para você ver, porque as alterações são muito significativas. Nossa. Tem que preparar. Sabe? Não é uma psicoterapia. Eu brinco que você não vai discutir o sexo dos anjos no preparo da cirurgia bariátrica, não. Você vai se preparar psicicamente para esse momento. Em relação à atividade física no preparo, a gente tem algumas questões aí, alguns trabalhos que consideram que talvez o paciente, o portador da obesidade grave, né, o portador da obesidade cirúrgica, se beneficiaria de um preparo, de um condicionamento. Mas isso não é ainda uma unanimidade, porque esse paciente está com um sobrepeso, com um condicionamento cardiovascular muito ruim. Então, o preparo pré-operatório, é importante ele ter um preparo pré-operatório não para condicionamento muscular, mas para o condicionamento de que essa atividade vai ser incorporada ao dia a dia. Quer dizer, se precisar de acordar às 6 horas da manhã, eu tenho que começar a acordar às 6 horas da manhã, antes da cirurgia. Se eu precisar de dormir 8 horas, sei lá, se eu precisar de 8 horas da noite,
tá em casa, já preparando meu lanche para Sim. poder fazer atividade física, isso tem que ser começado antes. Nossa. Mas a atividade física mesmo, assim, eu vou dar um gás porque eu vou operar e vou estar melhor, isso não, nós não temos ainda esse resultado. Agora, aqui no Uma relação. pós-operatório, isso é fundamental, é questão assim, é básico. Tem que fazer, tem que fazer. Ô, Atividade Carol, física é vital. e isso eu vejo que assim nem todos os profissionais que atuam na área, vamos falar assim, né, Carol, lidam com esse assunto com a devida importância que ele tem que ser lidado, né? Eu vejo assim, a gente está no meio a gente recebe relatos de pessoas, depoimentos de pessoas, toda semana chega, né, relatos de profissionais de amigos que operaram, de amigos que operaram e que colocaram toda a expectativa, toda a esperança que essa pessoa tinha na cirurgia e não levaram em conta o papel dele na cirurgia, que é o qual ele assumir a responsabilidade da vida dele diante da cirurgia, né, Carol? Porque você citou aqui várias vezes, não tem mágica. Então, não tem mágica se a pessoa não assumir o controle da vida dela em relação à mudança do estilo de vida, e aí se envolve tanto a parte nutricional quanto a parte de qualidade do sono, como você falou, que é importantíssima, né? Relação por exemplo, com álcool, né? Também que a gente observa, hábitos relacionados com a atividade física, não tem segredo, né, Carol? Se a pessoa não fizer isso, é melhor nem ir para a cirurgia, né? Que a cirurgia não vai salvar a vida da pessoa, não, né? E ainda vai expor a um risco, né? Você falou aí de alguns profissionais. Eu acho que a obesidade é uma doença muito... Eu acho não. A obesidade é uma doença muito estigmatizante. E ninguém escolhe ser obeso mórbido. Algumas pessoas se acomodam naquele lugar. E eu acho que muito disso também é responsabilidade de nós, profissionais de saúde, que não Sim. enxergamos a obesidade como uma doença grave, né? Coloca a obesidade dentro do lugar de uma força de vontade que não existe, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que acolher esses pacientes que são candidatos à cirurgia. Hoje não tem invenção de moda, né? A normativa ela é clara, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica recomenda é a mesma coisa que o Conselho Federal de Medicina recomenda, que infelizmente não é a mesma coisa que as operadoras de saúde acatam, né? Que tem um gapzinho aí entre qual a melhor prática e o que vai ser feito. Mas isso é reconhecido Sim. internacionalmente. Não tem dúvida Sim. mais de que Sim. é uma estratégia. E a gente está vivendo um momento aí de pandemia, Carol. Esse momento trouxe muita inatividade na vida das pessoas que passaram a ficar mais tempo em casa. E semana passada eu estava lendo uma matéria falando assim que a chance de vir uma onda agora aí de sobrepeso muito grande na população é enorme, né? Porque, querendo ou não, como por exemplo aqui em Belo Horizonte, a nossa capital, a gente está indo para 5 meses e 15 dias que a cidade está teoricamente parada, né? As pessoas assim não estão tendo acesso às academias, aos blocos de treinamento, os locais públicos foram liberados esse final de semana, né? Então, assim, a falta do movimento na vida das pessoas, e hoje a gente vive num país que é um dos países onde o sobrepeso vem aumentando de forma alarmante, né? A gente vem observando isso e tem uma relação com a população estar cada vez menos ativa fisicamente e cada vez tendo mais acesso a alimentos industrializados, né? A Bruna fez até um e-book essa semana no Telegram, ficou sensacional, ficou lindo o e-book da Bruna, ficou com muito conhecimento, ficou lindo. Falando isso, menos movimento, acesso à tecnologia, né, e alimentos industrializados, o resultado final da equação está claro para todos nós, né, Carol? É uma bomba. Uma bomba. Ai, ai. Ô, Carol, e como é que funciona essa questão do reganho de peso pós-cirurgia? Explica pra gente hoje se tem evidência em cima disso, se tem alguma estatística, se difere de um procedimento para o outro, como é que funciona? Bom, a gente tem no primeiro ano pós-operatório a perda da maior parte do excesso de peso, né? Então a gente considera que o primeiro ano é o ano de ouro mesmo para perder peso. Sim.
E aí, esse segundo ano é um ano de estabilização. É normal, após o segundo ano, ter um reganho de peso entre 3% e 5%. Isso é o normal, é onde você vai estabilizar o peso. Quando o paciente Perfeito. começa a ter um ganho superior a isso, aí a gente começa a trabalhar com o conceito de reganho de peso. O reganho de peso, ele está geralmente associado a, a não incorporação de novas práticas, né? Novas práticas Uhum. alimentares e novas práticas de vida. Então, a gente insiste muito, especialmente no primeiro e na transição aí para o segundo ano, de que as pessoas, que os pacientes modifiquem esses hábitos e que, assim, consigam estabilizar. Tem várias coisas, Ale, que são bem interessantes. A gente percebe no dia a dia. Quando você fala com o paciente, logo no pós-operatório, ele pergunta qual que é a sua meta, eu pergunto, quanto que você gostaria de pesar? E geralmente a pessoa coloca um peso de quando tinha 15 anos de idade, sendo que já está aos 45. Um peso Sim. antes de casar, ok. Mas aí a gente tem que lembrar que o tempo passa. Né? A cada década, a gente já sabe que há um ganho, uma substituição Sim. de massa muscular e há um ganho de peso. Sim. Isso faz parte. E não é porque você operou que você vai sair dessa história. Né? A história do seu envelhecimento, do envelhecimento do seu corpo, das substituições das massas e etc., e da sua capacidade de se manter livre do excesso de peso modifica. Então, se você não muda, você vai deixar Hum. só a natureza ficar agindo, vai reganhar uma quantidade maior de peso. Tem que lembrar que o paciente que obeso, ele é portador de obesidade controlada no pós-operatório. Ele não deixou de ter obesidade, né? E aí eu uso, às vezes, Legal. até uma coisa que os pacientes conseguem escutar melhor. Você é hipertenso, você tem pressão alta. Eu vou te dar um remédio espetacular, que sua pressão vai ficar controlada. Mas se você continuar Uhum. sem caminhar, comendo muito sal, a sua pressão vai voltar a subir. Esse remédio não vai Perfeito. segurar. É a mesma coisa para a cirurgia. Então, Mesma se coisa. você não modifica e colabora com a sua medicação, com a sua cirurgia, ela sozinha não faz nada. É a Sim. arrogância da gente achar que eu cortei ali, mexi com o trânsito para lá ou para cá. É arrogância nossa falar assim, tá resolvido. Claro que não, a gente tem os mecanismos de adaptação do organismo, mecanismos hormonais, e isso tudo tem que ser conversado. E não dá para operar e parar de fazer controle, tem que fazer controle regularmente, tem que ir à nutricionista, tem que ir à psicóloga, tem que ir ao endócrino, tem que manter o contato direto com o educador físico. Não tem fórmula mágica, não tem jeito. O Carol, eu falo assim, existe um corpo por trás desse estômago, uma mente, uma história de vida, né? Não é só cortar o Claro. estômago que a coisa vai resolver, né? E essa analogia que você fez, eu faço muito com quem tem hérnia de disco. Inclusive, a gente está vivendo agora um relato enorme, porque as pessoas estão trabalhando em home office, muitas vezes Costura, em né? locais adaptados, e não estão podendo fazer atividade física. Então, quer dizer, o corpo ficou mais fraco e ela está colocando ali uma sobrecarga, às vezes excessiva, alguma disfunção vem e piora. E ela vai e lembra daquela dor de hérnia que estava sem sentir há 3, 4 anos. Eu falo, olha, gente, a hérnia, ela sempre esteve aí. Só que ela estava sintomática. Você reforçou o seu corpo, você trabalhou, né, de forma equilibrada, a gente conseguiu neutralizar suas dores. Mas a hérnia não deixou de ser hérnia, não, ela esteve aí sempre. É a mesma coisa com a obesidade, né? A obesidade vai estar sempre ali fazendo parte da vida da pessoa. Se ela descuidar em algum momento, a chance de voltar, ela existe, ela é real, né, Carol? Com certeza, com certeza. Bacana, muito legal. Eu acho que eu tô com uma dificuldade aqui, ó. Ah, legal, consegui pegar. A Bruna colocou assim: a cirurgia é um auxílio, readequação dos hábitos, atividade física e mudança comportamental são as chaves para o sucesso. Isso aí, Bruna. O pessoal, a Bruna é a nossa Nutri, ela está participando da live com a gente direto aqui dos comentários. Essa live é para vocês, então o grupo que está aí com a gente, se quiser fazer pergunta aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá? A Bruna colocou uma aqui, Carol, é o seguinte: com qual a frequência de consultas ao cirurgião pós a cirurgia? Como é que é feito esse acompanhamento pós-cirúrgico? A gente tem o protocolo, né, a ser seguido e a gente vai individualizando. Com o cirurgião, habitualmente, a gente tem um retorno entre 7 a 10 dias, depois com um mês
2 meses, 4, 6, 9, 12. Então, a gente tem em torno de 6 retornos no primeiro ano de pós-operatório. E o segmento, a partir daí, ele passa a ser semestral e anual. Então, mas eu já tenho 10 anos, tem que fazer pelo menos uma consulta anual. Você conhece o ditado do povo da roça, que o que engorda o gado é o olho do dono? O que emagrece o paciente da pós-gastroplastia é o olho do cirurgião. Tem que ir lá bater o cartão todo ano. Quando a gente vai fazer o retorno com a nutricionista, ou então vai lá fazer as medidas lá com você, a gente não fica nessa semana, a gente fica até mais bem comportadinho para poder chegar melhor. Sim. O ser humano, eu vejo que ele precisa desses compromissos, né, cara? A mente humana, ela precisa de ter esses pontos de contato, que eu chamo, para a gente manter as nossas rotinas. É o compromisso que você gera. Primeiro tem que ser um compromisso com você próprio, né? E o compromisso com o outro, ele sempre causa essa relação, não é uma relação de dependência, mas é uma relação de corresponsabilidade, né? E entra até dentro daquela outra frase que eu achei bem bacana que você comentou, dos processos de recompensa. Então, a gente tem um processo de recompensa a cada consulta. Olha, passei mais um ano, meus exames estão bons, mesmo porque a consulta não é só... tem esse caráter de fiscalizar, né, de acompanhar. Eu tenho que fazer exames periódicos, né? Tem uma sequência de exames laboratoriais, de imagem, que tem que ser feito de forma periódica, além do controle do peso. Sim. Ô, Carol, isso é tão importante dentro da nossa metodologia que a gente desenvolveu, que tem um performance relacionado aí com a perda de peso. Eu falo, então eu soltei um e-book semana passada relacionado com os processos de adquirir novos hábitos. E o processo de adquirir novos hábitos, ele está muito relacionado com isso que você falou. São situações de prazer que a gente vai envolvendo o nosso cérebro com conquistas. Às vezes é uma conquista que você traçou junto com o seu cirurgião, uma meta a ser alcançada. E tem coisa mais legal do que você chegar a determinado prazo, ir lá e conquistar aquela meta. Isso vai gerando mecanismos na gente de recompensa e a gente vai ficando cada vez mais fidelizado ao programa, né? O ser humano gosta de participar de situações onde ele se sente vitorioso, onde ele se sente que ali ele está sendo valorizado, onde ele traçou uma meta, ele conseguiu conquistar aquela meta, né? Conseguiu conquistar o objetivo. Isso é muito importante para a gente. É muito legal isso. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. A Bruna colocou assim, ó, não pode fazer a cirurgia e achar que está tudo resolvido. Eu acho que ficou mais uma pergunta aqui para trás. Gente, se tiver ficado alguma pergunta para trás, minha tela deu uma travadinha aqui. Mas é só colocar de novo, por favor, aqui nos comentários, tá, galera? A live é de vocês. Olha que legal. A Alessandra colocou assim pra gente. Uma recompensa dela foi quando ela conseguiu pular, dar 1000 pulos de corda. Quer dizer, ela colocou aquela meta para ela, quando ela bateu 1000. É isso, gente. É exatamente isso. Isso é muito legal. A gente criar hábitos saudáveis e esses hábitos... Agora, uma coisa que eu falo, sabe, Carol? O hábito, ele tem que ser importante para você, sabe? Ele tem que fazer sentido na sua vida, né? Por isso que eu vejo que, assim... esse processo do ganho de peso ele é muito complexo à medida que, às vezes, a pessoa deixa de viver a vida dela e ela vai entrando num pool ali, né, numa roda, num ciclo vicioso de situações que não estão fazendo bem para ela e, na hora que ela vê, ela está buscando recompensas na alimentação de algo que não faz mais parte da vida dela, não faz bem para ela. E é muito difícil você sair disso, né? Que aí você vai entrando numa situação que você começa a ter hábitos saudáveis, hábitos não saudáveis em relação à alimentação, se altera o seu hábito de dormir, que o sono tem uma interferência enorme na questão do ganho de peso, né? E sair disso, gente, sem um profissional, sem uma equipe, na hora que a gente vê que a gente está precisando de ajuda, a gente tem que buscar. Carol, conta pra gente aqui, em relação hoje, tá? Como que você, como cirurgiã, especialista aí nessa área de obesidade, se você pudesse dar aí uma dica, aquela dica de $1 milhão para todo mundo que está nos assistindo, que vai te procurar, o que você falaria para as pessoas hoje que estão aí em casa, sabe, buscando uma luz no fim do túnel, né,
ainda não fizeram um procedimento cirúrgico, estão naquela questão assim, faço, tento um procedimento, né, convencional. O que você falaria para essas pessoas hoje, Carol? Olha, uma coisa que eu acho importantíssima é a gente abandonar a culpa, sabe? Nossa, sensacional. Tem que abandonar a culpa, mas não só a culpa da gente, a gente ficar se culpando, e também culpar os outros. Que minha mãe me deu muita comida, minha genética é assim. Essa história só muda quando o paciente se torna responsável pelo tratamento, ele reconhece que ele tem um problema. Não existe obesidade sem excesso de comida, então aquela pessoa que fala assim, eu não como nada, não como nada, nada. Aí eu olho e falo assim, você tem certeza? Então, depois você me conta se você realmente não comia nada. Eu acho que a gente tem que abandonar a culpa, sabe assim, parar de se culpar e assumir um protagonismo no enfrentamento de qualquer situação, que seja o excesso de peso, que seja o tratamento de qualquer doença, e entender que isso é multifacetado. E o que é verdade hoje não vai ser verdade depois de amanhã, não. Não é verdade absoluta. Sim. Mas, à luz do que a gente tem hoje, a gente tem que ser responsável por tomar uma decisão hoje, sabe? Pode ser que daqui a 10 anos não exista mais a cirurgia bariátrica, que inventaram uma fórmula mágica. Ok. Será que daqui a 10 anos a gente vai precisar de realmente ficar acordando 6 horas da manhã, fazer atividade física? Quem sabe aparece alguma coisa diferente. Mas o que a gente tem hoje é isso. A gente tem a cirurgia para tratar a obesidade grave como uma opção. A gente tem a atividade física que tem que ser incorporada de forma prazerosa na nossa rotina. E tem que ser responsável. Acabar com esse negócio, assumir a postura de vítima, de culpa. Não, tem que mudar a história. Tem que ser responsável pela sua história. E procurar. Nossa, Carol, fechou com chave de ouro, não precisaria de falar mais nada aqui agora. Eu estou encantado com as suas palavras. Semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma live com a Alessandra. A Alessandra é uma paciente que a gente vem acompanhando, fez a cirurgia, está um sucesso o tratamento dela. Foi um case que eu quis trazer para as pessoas, para inspirar as pessoas. E na live com ela eu falei muito isso, porque esse sentimento de culpa, ele nos paralisa, né? Eu falei assim com ela que a culpa, na escala das emoções, a gente trabalha essa ferramenta durante o nosso treinamento de 10 semanas, a culpa é aquele sentimento que você fica na vítima e você paralisa, você não toma decisão de nada, né? Você fica ali colocando a culpa em todo mundo e você se sentindo culpado também. E quando a gente consegue se olhar de novo, de um outro patamar, né, Carol, que é o patamar de você aceitar e traçar as metas, traçar um novo plano de ação, é onde a gente consegue colocar essa roda em movimento, mudar essa energia que está aí toda travada na mente, no corpo, e buscar a nossa melhor relação com o corpo físico e mental. E hoje tem ferramentas, né, que envolve a parte da psicologia. A gente vai estar trabalhando aí com uma psicóloga na nossa próxima live, quarta-feira. A gente vai falar sobre isso novamente, com certeza. Mas hoje tem ferramentas para a gente sair desse processo de vitimização e se tornar o agente aí transformador da nossa própria vida. Buscar a melhor relação com nós mesmos, vamos falar assim, né? Ô, Carol, e tem mais uma pergunta aqui. Não, a Keila está fazendo um super elogio para você, falou que você é a cirurgiã preferida dela. Melhor cirurgiã de Minas. Ô, gente. A gentileza. A gente está entrando para a parte final da nossa live, então quem entrou aqui, gostaria só de fazer mais um lembrete. Pessoal, estamos na nossa segunda semana de transformação do corpo físico e mental. Uma semana que eu escolhi, né, tive a gratidão de poder trabalhar com os principais especialistas da área, né? É um assunto que é complexo, eu não me sinto confortável em trabalhar com um assunto complexo, não estando aliado de diversos tipos de profissionais. Então, hoje eu me sinto muito agradecido, tá, Carol, de você estar fazendo parte aqui desse bate-papo com a gente, assim como todos os profissionais que fizeram na semana passada e os que vão fazer ainda ao longo dessa semana. Carol, a Bruna está colocando aqui, para a gente poder fechar, ela falou assim: o que a gente pode fazer para reforçar um pouco mais sobre as indicações da cirurgia bariátrica
E eu queria, Carol, que você também pudesse falar um pouquinho mais do seu trabalho aí para fechar. As pessoas que estão nos assistindo, que querem procurar conhecer mais o seu trabalho, fique à vontade agora para falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Como eu falei, hoje a cirurgia para tratamento de obesidade é uma realidade, é uma estratégia segura, quando bem indicado, quando o paciente bem preparado. A gente tem índices de mortalidade baixíssimos com a cirurgia videolaparoscópica, as melhoras das técnicas anestésicas. Então, é um procedimento seguro e que, quando bem indicado, o paciente bem preparado, eu não tenho dúvidas que contribui de forma a mudar a história de muitas pessoas, de muitas famílias, que o paciente obeso grave numa casa, ele adoece a família como um todo. Então, essa melhoria na qualidade de vida do paciente e da família é uma coisa que tem que ser amadurecida por todos. É importante que todo mundo participe desse processo de conscientização e de modificação para, inclusive, auxiliar o paciente. Sobre as indicações, hoje está muito fácil, né, Ale? A informação está em todo lugar. Você dá um Dr. Google lá, o Dr. Google te fala se você tem peso suficiente para poder operar. Mas é importante consultar com profissionais qualificados. Hoje, a cirurgia bariátrica é uma área de atuação, não é uma especialidade, mas há formas de capacitação e de certificação. Não que a certificação garanta nada, mas quando os profissionais são certificados, qualificados, mostra que houve um investimento para que você fosse melhor naquilo que você está fazendo. Então, eu estou à disposição. Te confesso que eu não sou muito chegada em mídias sociais, morro de vergonha. E a gente trabalha junto lá na Quiron, a gente tem uma clínica de especialidades cirúrgicas, que é a Quiron Cirurgia Avançada, e nós estamos à disposição. A Quiron tem Instagram, viu? A Quiron tem Instagram e movimenta lá. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, conversar um pouco mais, eu estou à disposição, as meninas recebem e nos encaminham, para que a gente possa... Legal. Ô, Bruna, se você puder colocar o Instagram da Quiron, para quem quiser acompanhar o trabalho da Quiron, coloca no comentário para gente. Porque aí quem quiser conhecer um pouquinho, né, é só entrar lá. Carol, mais uma vez, acho que assim, cumprimos o nosso papel de uma forma magnífica. Você me deu vários insights aqui hoje, eu estou saindo aqui com várias anotações que você fez, foi muito legal. Queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, né, de estar fazendo esse bate-papo aqui com as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Quem está assistindo a live que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, é só entrar no link da bio do meu Instagram. A gente está com um grupo no Telegram hoje com quase 600 pessoas, são 500 e tantas pessoas. E teremos, na nossa segunda semana de transformação do corpo físico e mental, uma live na quarta-feira, onde nós vamos trazer uma profissional especialista da parte da psicologia. E na quinta-feira, teremos uma live, eu e a nossa Nutri Bruna, nós vamos fazer uma live do 0 ao 10, do sedentário ao ativo fisicamente, em 10 semanas, onde nós vamos mostrar aí as técnicas, né, as principais técnicas e evidências relacionadas ao emagrecimento, relacionadas ao sobrepeso, tá? Principais técnicas de atividade física e nutrição, no caso. Essa live vai ser feita em conjunto com a nossa Nutri Bruna, que acabou de colocar aqui nos comentários o Instagram daqui. Então, pessoal, estamos chegando no final. Carol, obrigado, muito obrigado. Tá? Bruna, obrigado por ter feito parte aí dos nossos comentários e pelo dia da Nutri. A Carol me salvou aqui. A todos que estão nos assistindo, obrigado, pessoal, e nos encontramos na quarta-feira. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.